Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para a nossa primeira aula da nossa jornada Exepaz. Hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos sobre sexualidade, a diferença entre sexualidade e sexo. Eu quero falar com vocês também por que é um tabu falar sobre sexualidade, sobre educação infantil. Eu tenho certeza que na sua infância dificilmente você teve acesso a esse tipo de conteúdo. Seu pai, sua mãe conversavam com você sobre esse assunto. E eu vou te dizer que isso é muito importante. Se você tem filho, quanto mais cedo começar com a educação sexual do seu filho, melhor. A sexualidade gira em torno de tudo aquilo que nos rodeia, gira em torno de tudo na nossa vida. Então, a sexualidade é muito importante. Nós vamos falar também sobre os tabus que giram em torno da sexualidade, por que esse assunto é muito escondido das crianças. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu não sei se vocês já viram, já tiveram acesso, presenciaram crianças beijando na boca, criança tocando nas partes íntimas uma da outra ou nas suas próprias partes íntimas. E isso, por vezes, nos assusta, não é verdade? Nós que tivemos uma infância mais reprimida, uma infância onde os pais não falavam conosco sobre sexo, nós temos um pouco de dificuldade de entender o porquê que isso acontece, como lidar com isso quando nós estamos vendo uma outra criança fazendo isso. Seja nossos filhos, sejam professores na escola, porque isso acontece. Então, nós precisamos entender o porquê que isso acontece, porquê que hoje nós temos muita dificuldade em falar sobre sexo, sexualidade, sobre educação sexual. Porque isso vem de antes, isso vem lá da nossa infância, isso é uma herança que a gente traz, que sexo não era assunto para criança. Então, assim, a gente não tinha muito contato com o conteúdo, ou quando tinha, era de forma errada. Os nossos pais não nos ensinavam sobre sexo, sobre sexualidade. E não é fazer, é ensinar sobre o que é, como se comportar, a questão do pudor. Então, isso não era falado. Muitas vezes eles brigavam dependendo do comportamento, da atitude que a criança, que nós estávamos tendo, e nós ficávamos sem entender, né? Por vezes, isso era um descobrimento do corpo, por vezes também poderia ser uma reprodução de um comportamento que viu e não sabia. Então, os pais brigavam com as crianças. Hoje existem várias vertentes, existem várias formas, né, que a gente percebe aí que os pais estão agindo diante desse assunto. Alguns pais não querem mesmo falar, acham que a criança não tem idade ainda, que tem que falar lá na fase adulta ou, né, com os jovens, adolescentes, mas a criança não. A criança não pode saber sobre sexualidade, sobre educação sexual. Outros já falam, mas não sabem falar, então, dependendo da idade da criança, fala coisas que não deve, expõe coisas que não deve, o que também é prejudicial. Outros já têm aí um manejo melhor, já conseguem lidar melhor com esse assunto, ensinando para os seus filhos, mas a gente ainda percebe que isso é uma minoria. Então, nestas aulas sobre educação sexual, nós vamos falar sobre isso. Como que você pode trabalhar a educação sexual da sua criança, quando que você pode começar e deve começar. Se eu não comecei ainda, o que que eu vou fazer? Minha criança já tem 6 anos, eu perdi todo esse tempo, o que eu vou fazer? O que que eu posso fazer diante disso? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de cada ponto desse e falando sobre a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto professores, educadores, e que as nossas crianças precisam sim ter acesso a esse conteúdo, ensinar sobre isso, falar com elas sobre isso, mas cada uma recebendo isso de forma leve e dentro da linguagem que entende, ok? Então, eu vou trazer para vocês, primeiro, qual que é a definição de sexo. E pergunta para você, o que é sexo? Sexo diz respeito ao masculino, ao feminino,
e aos nossos órgãos sexuais, também a nossa identidade. Então, isso é sexo. Agora, o que significa sexualidade? Então, como que a gente pode pensar, tá? Se sexo e sexualidade não são as mesmas coisas, como que eu vou definir sexualidade? Então, a sexualidade é tudo aquilo que nos envolve, toda energia que move o ser humano, tudo aquilo que ele consegue sentir prazer ou desprazer, isso está ligado à sua sexualidade. Sexualidade é todo esse polo estruturante do ser, né? Que envolve as emoções, envolve o seu físico, o seu emocional, né? De uma forma geral. Então, tudo que te traz prazer ou desprazer, tem vontade ou não de fazer, isso diz respeito à sua sexualidade. Então, como que a gente pode pensar melhor, de uma forma mais abrangente, sobre a questão da sexualidade? A sexualidade está ligada como você envolve com as outras pessoas, como você se relaciona com as outras pessoas. Ela envolve todos os aspectos físicos, financeiros, sociais, espirituais, religiosos, mentais. Então, a sexualidade é tudo isso. É como se você pegasse a sua mão, aqui fosse a sexualidade e todos os seus dedos fossem as ramificações da sexualidade. Então, a sexualidade é tudo isso. É afeto, é prazer, é relacionamento, é comunicação, é sexo também, autoestima, as nossas tomadas de decisões, tudo isso está ligado à nossa sexualidade. Então, nós entendemos que a sexualidade está aqui e o sexo está dentro disso. Então, quando nós falamos sobre sexualidade infantil, a sexualidade infantil não tem o sexo dentro ali daquele contexto. Por quê? As crianças ainda não têm idade para essa prática, né, para a prática do sexo. Então, o sexo diz respeito ao ato sexual, diz respeito ao masculino e ao feminino, diz respeito à nossa identidade. A Carmita Ábido, ela tem um conceito de sexualidade muito importante, que ela fala que a sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e da identidade do indivíduo. Então, é muito importante aí, através das nossas vivências, através do dia a dia, a gente conseguir comunicar isso com as nossas crianças de uma forma leve, né? Então, assim, através da nossa sexualidade, a gente percebe o nosso valor, a gente percebe o valor do outro, a gente aprende a se amar e aprende a amar o outro, a gente aprende a se respeitar e a respeitar o outro. Então, a gente não pode pensar em sexualidade somente como sexo, né? Todas as pessoas têm sexualidade? Sim, mas nem todas praticam o sexo. Então, isso precisa ficar bem definido na nossa mente. Exemplos são as crianças. A criança tem sexualidade, mas ela não pratica o sexo, ou pelo menos não deve praticar, ok? Então, a gente percebe também que existe uma diferença entre a sexualidade do adulto e a sexualidade da criança. Como que o adulto pensa na sexualidade? Então, a sexualidade para o adulto está dentro de um padrão. Dar e receber carinho, o adulto busca relacionamento, ele busca um parceiro. O adulto ele já tem maturidade física ou não, alguns não têm ainda, mas de uma forma geral, o adulto já tem maturidade para a relação. Na sexualidade do adulto existem os hormônios, o toque dentro da sexualidade do adulto, ele pode ser intencional, como também pode não ser, no caso de sentir prazer, né? E falando sobre a sexualidade da criança, o que envolve, né, a sexualidade da criança, a criança também quer dar e receber carinho. A criança busca um relacionamento, ela busca se conhecer. A criança não tem maturidade ainda para o sexo, para a relação sexual. A criança ainda não tem hormônios sexuais, como o adulto, né? Então a gente vê essa diferença também da sexualidade do adulto para a sexualidade da criança. E todo o toque que a criança tiver que diz respeito, né, à sua sexualidade,
vai ser um toque sem intenção. Ele não vai ter intenção para o prazer, para o sexo em si, porque há todos esses pontos aí que eu falei. Então, muitas vezes as pessoas têm tido dificuldade de receber de forma tranquila, de forma leve, sobre a educação sexual, quer seja ela em casa, quer seja ela na escola. Quando você chega e fala assim, minha escola oferece ou ofereceram na minha escola educação sexual, muitos tomam um susto, porque entendem a educação sexual de uma forma diferente. Então, antes de a gente entender o que é realmente a educação sexual, nós precisamos quebrar aí alguns paradigmas, alguns tabus de que a sexualidade, a educação sexual não é coisa para criança, né? Então, nós precisamos entender que a educação sexual, ela não é e não vai ensinar somente sobre sexo. Vamos falar sobre isso? Sim, mas de uma forma adequada, de uma forma dentro da linguagem daquela criança, mas ela não é somente sobre sexo. A educação sexual também não é oferecer para o menino uma educação mais libertina, mais liberal, e uma educação mais repressora para a menina. A gente precisa entender isso também. A educação sexual, ela não vai adultizar e ela não vai erotizar a sua criança. Isso são coisas muito diferentes, parte de um padrão de vida, parte de um contexto em que a criança vive. Então, ensinar a educação sexual para sua criança não vai erotizar e não vai adultizar a sua criança. A educação sexual também não vai estimular a prática do sexo, porque você vai ensinar sobre quando isso acontece, você vai ensinar sobre as formas do corpo, sobre como que funciona o corpo. Então isso não erotiza a criança, muito pelo contrário, isso traz para a criança um senso de pudor, um senso de preservação do seu corpo, por isso é muito importante. A educação sexual também não é mostrar imagens, conteúdos sobre sexualidade, sobre sexo, conteúdos eróticos, que sejam vídeos, que sejam livros, enfim. A educação sexual não passa também por esse ponto. E também a educação sexual não se pauta somente em responder perguntas, né? Responder pergunta é muito vago, é muito básico, então a educação sexual ela precisa estar constante, né? Ali dentro do nosso dia a dia, em todo o tempo a gente precisa estar trabalhando com as nossas crianças sobre isso. Então, a educação sexual, de uma forma geral, o que é? A educação sexual, ela oferece informações para o corpo, como que o corpo funciona, sobre os seus sentimentos. Ela estabelece uma conexão afetiva com a criança e aquele cuidador, a criança e quem tem essa responsabilidade sobre ela. A educação sexual fala sobre dar o nome correto às partes íntimas. Quantas pessoas aí não sabem ainda, né? Como que chama, por exemplo, a parte íntima da mulher, né? Às vezes falam apelidos. Não é que tenha problema você falar apelido, mas quando você falar o apelido que você já acha difícil, que você tem aquele hábito de falar, mas sempre vem e coloca de forma correta as partes íntimas. Até porque todo o nosso corpo tem as suas partes, tem membros, cada um deles tem nome, e por que a gente vai fazer diferente? Porque a gente vai fazer contrário sobre as nossas partes íntimas, não é verdade? O ensino da educação sexual também abre um canal de comunicação, quer seja entre a criança e o professor, entre a criança e os pais, isso é muito importante. Quando estamos dentro de casa, no contexto familiar, é muito importante quando nós formos falar desse assunto de uma forma mais objetiva, aconteceu da criança perguntar alguma coisa, que estejam pai e mãe juntos, nunca jogar um para cima do outro, sua mãe responde, seu pai responde, depois eu respondo e nunca responder, então isso é muito importante, nós deixarmos isso muito claro, que estejam os dois nesta educação sexual, porque eles vão ter ali um exemplo para conversar sobre isso, ok? Então não fiquem jogando em cima de um ou do outro. Conversem os dois. Houve uma pergunta que eu não sei responder?
olha, agora eu não sei responder, eu vou procurar sobre isso, eu vou te responder melhor em um outro momento, por exemplo, amanhã, hoje à noite. Então, estabeleçam esse tempo e respondam a criança para que não corra o risco dela procurar essa resposta em algum outro lugar e acontecer dela ver coisas que não estaria na idade ainda para ela estar aprendendo. A educação sexual também ensina a criança a se proteger de possíveis abusos. Por quê? Se você ensina para a criança sobre a preservação do seu corpo, como que ela deve se portar, ensina para a criança que ela não deve sentar no colo de qualquer pessoa, ou que dependendo da pessoa ela vai sentar dessa forma ou daquela. Ensina para a criança sobre a sua rede de proteção. Quem é a rede de proteção? O que essa rede de proteção faz? Ela vai ali limpar as suas partes íntimas, seja o xixi, seja o cocô, quando crianças menores. Limpou, colocou a fraldinha, pronto, não tem que ficar brincando com as partes íntimas, porque isso é muito importante também, a gente deixar claro para as nossas crianças que ninguém, nem o papai, nem a mamãe, brincam com as partes íntimas das crianças. Então, isso é uma forma que a gente tem de prevenção contra possíveis abusos sexuais, né? Uma das formas que existem. Então, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas a minha criança é tão nova, é um bebê, tem 1 ano, 2, como que eu vou falar sobre sexualidade com ela? Já tá na hora, não tá? Ai, a minha criança tem 6 anos de idade, ainda não perguntou sobre sexo, sobre sexualidade, o que que eu faço? Eu deixo quieto, eu converso. Então, nós entendemos que a sexualidade, ela começa dentro do ventre. Desde ali a gente já pode conversar com as nossas crianças, com o nosso filho, ler um livro, falar sobre os seus membros e falar como eles são importantes, cada um desses membros, as suas funções. E depois que nasce, o que a gente faz? É um bebezinho, você vai trocar a fralda, você vai falando sobre as partes do corpo, você vai tirar a fralda, você pede licença, filhinha, mamãe vai trocar a fralda, papai vai trocar a fralda, com licença, porque você vai já incutindo na cabeça dessa criança também sobre privacidade, sobre consentimento. Quando vai tomar banho, vamos lavar o braço, vamos lavar o pescoço, a cabeça. Agora nós vamos lavar o bumbum, nós vamos lavar o pênis, enfim. Você vai ali de forma muito lúdica, muito tranquila, muito leve. E ali você já vai ensinando desde a primeira infância da criança. À medida que ela for crescendo, você vai trazendo mais conteúdos, à medida que ela vai perguntando, você vai trazendo mais conteúdos, e dependendo da pergunta, você sempre devolve a pergunta para aquela criança. Porque o que acontece? Pode acontecer, né? Pode ser que a criança veja alguma coisa, já saiba de alguma coisa, ou tenha acontecido alguma coisa, e a criança vai te fazer uma pergunta, por exemplo, o que é camisinha? Aí você fica assim, e aí, eu posso responder? Não posso? Uma criança de 5 anos perguntando o que é camisinha. É normal? Ou até menor? Não é. Então, o que você vai fazer? O que você entende? O que você acha que é? Para você ter noção de como que você vai responder, o porquê que a criança está perguntando aquilo, entendeu? Então, a educação sexual é muito leve. Às vezes a gente acha que isso é um assunto muito pesado, que é difícil falar sobre isso. No início, sim, mas com o tempo a gente vai adquirindo essa confiança, a gente vai entendendo que isso faz parte do processo da nossa vida, né? A sexualidade, ela começa lá no útero e só termina quando a gente morre. Por que, então, começar a falar sobre sexualidade desde cedo? É na infância que o seu filho mais confia em você. É na infância que esses laços de paternidade, de maternidade estão mais unidos. Então é uma oportunidade ímpar para você, já desde criança, desde pequeno, criar esse vínculo de diálogo, de informação, de construção mesmo do saber do corpo, do entendimento das suas emoções. Isso é muito importante. Outra coisa é na infância que a sua criança corre mais risco de ser abusada. Então, quanto mais cedo você introduzir a educação sexual, mais protegida ela vai estar. Isso quer dizer que isso nunca vai acontecer? Não, pode acontecer, mas ela vai ter menos propensão, ela vai ser menos acessível, digamos assim, para esses abusadores. Por quê? Diante daquela prática diária que você já tem,
de proteção, de prevenção, de ensino sobre o que pode e o que não pode, a criança já vai ter esse entendimento e dependendo do que acontecer, ela, não, opa, isso aqui eu já sei, no meu corpo não pode tocar. Então, por isso que também é muito importante a gente já começar desde cedo. E também é na infância que ele mais precisa de você para construir essas bases sobre a sexualidade, que são bases muito importantes, e é isso que vai fazer com que a vida adulta dele tenha uma sexualidade saudável ou não. É a forma como você vai abordar, é a forma como você vai agir, é que vai fazer da sexualidade da sua criança uma sexualidade saudável ou não.